Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo para a gente falar da astrologia, para a gente falar sobre o panorama da semana. Peço para você, se você gosta desses assuntos, né, me dá um crédito, assiste o vídeo. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, né, tentar economizar um pouco assim, nas alternativas, nas coisas, né, dos assuntos variados que eu trago, mas sempre vou tentar trazer alguma reflexão mais profunda, alguma coisa mais elaborada, né, para a gente compartilhar aqui. Mas eu percebo que vídeos muito longos, né, não conseguem reter o público, então eu preciso dar uma melhorada, diminuir o tamanho dos vídeos, né. Vou tentar continuar fazendo tudo na melhor qualidade que eu possa, né. E é importante que vocês entendam esse aspecto, porque, por exemplo, se eu estiver assistindo o vídeo, né, exatamente essas reflexões para mim seriam o diferencial do meu vídeo, né? Então, espero que eu não diminua, né, esse diferencial e que continue acrescentando na vida de vocês, né? Mas hoje a gente está vivendo aí a evolução né, do mapa do ano novo astrológico, né? A Lua no mapa do ano astrológico estava em Leão, né, em trígono com o Sol, né, entrando em Leão, com trígono com o Sol entrando em Áries, né? Então é realmente um aspecto bastante positivo quando a gente pensa em entusiasmo, né, em confiança, né, alegria de viver, né. A gente tem alguns outros aspectos fazendo um contrabalanceamento sobre isso, mas esse aspecto da Lua com o Sol é muito positivo, né? E aí essa Lua evolui hoje, por exemplo, a Lua evoluiu aí no final de semana, hoje ela está em Virgem, né? Então a Lua em Virgem sempre fala de, né, a Lua dos detalhes, né? A gente vai se fixar em organizar, seja a nossa dieta, plano de exercício, nosso posto de trabalho, né, nossa casa, né. Então a Lua em Virgem tem esse potencial. E amanhã, né, a gente tem a Lua cheia acontecendo em Libra, né, que também é um eclipse mais fraco, né, um eclipse penumbral. Eu até vou mostrar algumas imagens aqui para explicar a diferença, mas aí a gente tem, né, esse potencial diplomático, né, de relações públicas da Lua, né, em Libra. E é interessante que a gente tem. Por que é um eclipse, né? Até vou mostrar para vocês aqui na tela, né, uma imagem, né? Então eu sempre falo para vocês, né? Então para que a gente possa entender até graficamente, né? A gente tem esses dois elementos do mapa astral, né? Da astrologia, que é o nó do norte e o nó do sul, né? Que são esses pontos de cruzamento, né? Entre a órbita da Terra, né? E o meridiano, né? Que seria que a Lua, né, faz aí a sua órbita, né? Porque a Terra está inclinada a 23 graus, né? Então a gente tem esse cruzamento entre esses dois planos e a gente tem esses dois pontos. O nó do norte ele indica a direção do futuro, né? E o nó do sul, né? A direção, aqueles elementos, aquela bagagem que a gente traz do passado, né? Esses dois pontos eles caminham, né? De uma, sim, eles não caminham, por exemplo, como os planetas, né? Que é na direção de Ares para Peixes, mas eles caminham ao contrário, né, de Peixes para Ares, né. E aí o que acontece, né? No momento a gente tem o nó do norte em Ares, né? Ou seja, pioneirismo, nosso, de certa forma, nossa vontade de
realizar as nossas vontades, ou seja, algum tipo de egoísmo, né? Assim, também o empreendedorismo, né? Todas assim, essa capacidade de liderança ativa, né? Do signo de Áries como um valor, né? Que a gente está tendo que desenvolver no momento. E da onde vem essa bagagem, né? Da onde a gente tira assim, um contraponto, né? Para meio que equilibrar esse impulso, né, de liderança, né? A gente vai buscar no Nó do Sul, que é o signo de Libra. Então o signo de Libra ele vai trazer, né, exatamente essa capacidade de dialogar, né, de se preocupar com o que o outro precisa, né, com a diplomacia, com as relações públicas, com a questão do equilíbrio, né, e portanto também com justiça, né. Então a gente tem esse eclipse acontecendo exatamente, é como se a gente imaginasse esse Sol e essa Lua tivessem exatamente aqui próximos desses nódulos. Todo eclipse acontece isso, a Lua e o Sol estão próximos dos nódulos, né? E aí como eles vão, né, isso vai influenciar diretamente, por exemplo, no nome dos eclipses, né? Eclipse total, né, do Sol, eclipse total da Lua, né? E no caso, né, eu trouxe aqui também para vocês observarem. No caso, esse eclipse é um eclipse penumbral, né? Então, por quê? Porque a Lua ela está numa região onde está passando pela penumbra, né, da sombra da Terra, né? Então, é só só estou explicando tecnicamente porque que é um eclipse penumbral, né? Então a Lua nesse momento aqui, nesse desenho, ela está na região, é, como se fosse um eclipse total, né, da Lua, mas na verdade essa Lua, no nosso caso, né, ela está nessa região aqui da penumbra, né? Então por isso que é um eclipse penumbral. E aí o que a gente pode tirar nisso aqui, né? Primeiro a gente tem que imaginar que toda lua cheia, né, ela de certa forma vai falar assim de uma separação, né, entre a razão, Sol, né, e a emoção, né, a Lua, né? Então, quando, por exemplo, é uma lua nova, ambas as capacidades, né, razão e emoção estão, né, trabalhando no mesmo sentido, né, no mesmo sentido, na mesma direção. No nosso caso, como é uma lua cheia, né, a gente tem assim meio que o auge, né, o potencial todo, tanto da razão, né, o Sol, como da emoção, a Lua. Seria muito fácil a gente imaginar que a gente pode usar essa Lua cheia, né, em Libra, né, e ficar emocionalmente, ou seja, se encher todo o potencial emocional, né, se por exemplo, se Áries é egoísta, né, Libra vai ser altruísta, né? Então Libra vai se preocupar com o outro, vai se dedicar, né, e meio que entregar o seu trabalho para o outro, né? Todo esse potencial emocional está envolvido com essa lua cheia em Libra. Mas aí exatamente entra a questão, né, dos nodos, né? Então não fiquem assim chateados, por exemplo, se as pessoas não desenvolver todo esse potencial, né, altruísta, né, esse potencial de ajuda ao próximo, né, porque o nodo, né, que está mais forte, o nodo que indica o futuro é o nodo norte está em Áries, né, então as pessoas naturalmente pensaram naquela forma, né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, então tenho isso em mente, né. Pessoas, por exemplo, que têm essa facilidade, né, em desenvolver as capacidades librianas, podem se sentir meio estranho no ninho ali,
com as pessoas respondendo muito mais, de uma forma muito mais ariana do que libriana, né? Isso também pode essa tendência também pode modificar um pouco a forma que a gente se comunica, visto que Libra, né, fala da comunicação e do diálogo, né? Então é importante que a gente, né, também pense duas vezes ali numa discussão, né, conte até 10, né, tem todas essas questões. Eu acho importante avisar vocês. Mas o potencial, né, o potencial da Lua cheia em Libra está aí para, sim, à nossa disposição. Talvez a gente tenha que fazer algum ajuste, ou talvez a gente tenha que, né, falar engolir sapo, não sei. Tudo depende da forma com que você comunica, né? Muitas vezes, né, a gente pode responder ali como Cristo disse, né? Dê a outra face, ou seja, haja diferente do que a pessoa agiu com você. Né? Cristo não quis dizer, né, para a gente dar outra face, né? Mas ele quis dizer, ó, se a pessoa te deu a face da direita, né, dê a face da esquerda e vice-versa, né? Então, ou seja, haja diferente do que a pessoa agiu com você. Isso é um ponto principal para a gente falar hoje, né? E outra coisa que é bastante importante, né, é a entrada de Marte em Peixes, né? Então, Marte em Peixes é, assim, um ponto onde o planeta Marte, a energia masculina, fica, assim, tem um potencial, né, mais fraco, né? Simples, a gente não pode esquecer que Vênus ainda está, né, no signo de Peixes, e aí a Vênus vai exaltar todo o potencial de sensibilidade, potencial de inspiração, né, de empatia do signo de Peixes, né? E aí o Marte entrando no signo de Peixes pode ajudar muito, por exemplo, quem faz trabalho social, quem desenvolve alguma atividade, né, em que ela é uma atividade onde você presta algum serviço ao outro, né? Por exemplo, enfermagem, medicina, todas as profissões onde eu cuido das pessoas, né? Onde eu talvez também trabalha com esportes, né? Porque Marte, energia masculina, está relacionado com, né, o campo do movimento, né? Então também tem ligação estreita com o esporte, né? Então, por exemplo, um educador físico, uma pessoa uma pessoa que trabalha com algum tratamento, por exemplo, massagista, ou, né, ou seja, que vai cuidar do outro, né, e que vai envolver essas energias, né, masculinas. Esse é o lado bom desse Marte entrando, né, esse Marte entrando em Peixes, né, e todo o contato também que esse Marte em Peixes fizer com, por exemplo, algum planeta que está em Escorpião, porque aí vai unir, né, porque Escorpião um dos regentes de Escorpião é Marte, né, então qualquer contato, né, de algum planeta que está em Escorpião com Marte também vai melhorar muito, né, aumentar muito a nossa capacidade de cura, né? Então é um Marte meio xamânico, né? Aquele que a gente pode demonstrar, né, e usar o nosso dom de cura, seja a cura através das palavras, né, do entendimento, empatia, então psicologia, astrologia, mas também através aí do nosso conhecimento, né, da nossa inspiração, intuição, né? Então, por isso que eu falo que é um Marte meio xamânico aí. Mas esse Marte tem um lado negativo, que é acho que é bom avisar. Esse Marte, né, se Marte ele é o regente de Áries, ou seja, ele vai dar todo o potencial energético, né, que o signo de Áries precisa para ser o grande pioneiro, né, o grande buscador, né, o lutador guerreiro, né,
Marte em peixe, ou seja, Marte depois de cruzar todo o zodíaco, chega no signo onde a personalidade, assim, meio que é deixado de lado, né, para as coisas mais espirituais, né. Nesse Marte ele é muito fraco, né, ele energeticamente, né. Então esse Marte ele vai acabar indicando, né, que a gente, por exemplo, seja fraco nas nossas colocações, nas nossas autoafirmações, né, nas nossas até nas nossas convicções, né? A gente meio que vacila, meio que, né, dá aquela titubeada, a gente, de certa forma, a gente exerce, a gente acaba se deixando levar um pouco pelo medo, né? Pelo receio, né? Então é interessante que a gente tome cuidado com isso, né? Em determinadas situações isso é muito negativo, né? E esse Marte, ele também, né, tem total ligação, né, com, né, a palavra martílio, né? Martin, né? Todas, vocês podem ver que todas estão ligadas com Marte, né? Todas, ou seja, o signo de peixes ele já tem uma, assim, uma ideia de autossacrifício, né? Aquele que se autossacrifica para o bem comum, aquele que se doa, né, em holocausto para o bem comum. É lógico, a gente vai lembrar da história de Cristo, né, e de outros avatares, né, que também santos, né, da igreja que sofreram aí, né, castigos e por isso até eles viraram santos, né. Então essa ideia de sacrifício, de martírio, né, de se tornar mártir, né, está muito ligada aí com essa ideia de Marte em peixes, né. Então esse é um lado negativo. Espero que vocês não, assim, não alimentem esse lado, né, porque é um lado que enquanto o Sol está em Áries, né, e ali eu falei da Lua no começo do ano, a Lua em Leão, mostrando força, coragem, né, e auto-vontade, né, esse Marte ele meio que joga contra tudo isso, né. Então tomem cuidado com esse lado, né. Também com uma outra coisa que é quando a gente alimenta, que o signo de peixes também tem a ideia, né, do sacrifício, ele também alimenta a ideia do, assim, do a vida sempre, eu sou sacrificado, a vida sempre, né, me tira oportunidades, né, me torna esse Marte, né, esse sacrificado, né? Então não alimentem isso, né. Digo isso não, digo isso para vocês, né, alimentem o lado positivo desse Marte em peixes, né, que é a intuição, assim, a vontade, a energia para lutar por um ideal, né, esse lado meio do curador, né, alguém que pode curar, que pode realmente curar com uma palavra, né, com um conselho, até com práticas aí, né, como eu falei, né, de medicina, de massagem, fisioterapia, tudo isso tá ligado, né, ajuda muito esse Marte em peixes aí, mas assim, assim, não alimentem, né, esse lado mais assim, o lado Jó, né, se a gente fosse imaginar a história de Jó, né, é o Jó aquele sacrificado que tá ali no meio da luta, né, entre Deus e o demônio ali, ele é o grande sacrificado, né, ele que perde as oportunidades, é ele que sofre, né, assim, exatamente os castigos ali da luta, né, entre Deus e o diabo, né. Então não alimentem o Jó dentro de vocês, né, usem mais a confiança, a fé, né, do aspecto do Sol, né, em Áries. É lógico que cada um sabe, né, cada um tem as suas convicções,
seu modo de agir, né? Às vezes a gente até usa, né, esse Marte, né, mais, por exemplo, um Marte em Escorpião, um Marte em Câncer, um Marte em Peixes, naquele negócio de fazer um pouco de chantagem emocional, de fazer um pouco de, né, mostrar alguma dependência emocional ali para acabar recebendo algum benefício. Também é um lado. Eu não sou, não estou julgando a atitude de vocês, não estou julgando a atitude não tenho esse direito, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas são ideias potenciais que estão à disposição e eu não usaria esse Marte em peixes dessa forma, né? Mas existe a possibilidade, né? Exatamente de a gente usar esse Marte também, assim, nessas pequenas chantagens emocionais, né? Que as pessoas fazem, né? Para muitas vezes na convivência. Então acho que é isso, né? Eu vou só mostrar aqui rapidinho, né, os dias com o movimento da Lua, né, e espero que falando rápido assim não esteja vocês ainda estejam entendendo, né? Então vamos lá, eu estou aqui com o mapa do dia 25, mas deixa eu voltar. Então esse é o dia 25, né? Segunda-feira. A gente tem aqui, né, acontecendo aqui exatamente isso que eu falei para vocês, a lua cheia, né? A lua no grau 5 aqui de Libra e o Sol no grau 5 de Áries, né? Isso aqui vai acordar, vai despertar aí as questões dos nodos, né? Não de forma tão intensa como o eclipse que vai acontecer no dia 8 de abril, né? Que vai ser ali um eclipse total, né, do Sol, mas de certa forma vai acordar esses valores, né? Então a gente tem que lembrar, o nó do norte no momento está no signo de Áries, o nó do sul no signo de Libra, então é importante que a gente aproveite todo o potencial, né, assim, do relacionar-se, né, que traz o signo de Libra, de você saber conversar, saber dialogar, saber ponderar, né? Traga todos esses valores para ajudar a gente a liderar a nossa própria vida, né? Que é exatamente esse Sol em Áries aqui, né? Então, e aí, é lógico, quando a gente luta pelas nossas vontades, né? Exatamente esse Sol em Áries, a gente precisa negociar, com o chefe, com a família, com os amigos, né? A gente precisa sempre negociar, a gente precisa sempre dialogar aquilo que a gente faz, né? E é um dom, né? Assim, um dom muito importante, né? Para um líder, né? Para um herói, um líder, né? Tudo isso que está ligado com o signo de Áries, saber, né? Trocar informações, trocar experiências, né? É importante que a gente aproveite esse potencial de Libra nas atividades arianas, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Pode acontecer da gente acabar sofrendo algumas situações onde o nosso egoísmo ou dos outros, né, acabe ofendendo as pessoas, acabe meio que ou desprezando esse potencial, né, comunicativo de relacionamento, né, que as pessoas possam querer exercer o lado libriano e a gente, de certa forma, meio que desempenhando o nosso egoísmo, meio que age meio de forma um pouco disruptiva, né, e vice-versa, né. Então só tome cuidado com isso, eu acho, de forma geral, né, para quando a gente exerce alguma atividade ariana, né, quando a gente busca liderar de alguma forma, se a gente, né, tem os valores de Libra
né, à disposição, a gente vai fazer isso de uma forma muito mais efetiva do que, né, só achar que a nossa vontade é o que manda, né, que a nossa vontade é o que vale, né, que é importante, né. E aí o que eu falei para vocês, né, importante observar aqui o Marte entrando aqui, né, Marte hoje, eu tô gravando esse vídeo no domingo, Marte já está em peixes, né, então, mas Marte em peixes aqui vai passar aqui por todo o signo de peixes, vai se encontrar com Saturno, né, que também é um dia aqui bastante importante, né. Na astrologia, Marte e Saturno são dois maléficos, a gente não pode esquecer, então, ou seja, de certa forma eles são mal vistos, né. Então é importante esse dia a gente conversar um pouco sobre o arquétipo desses dois, né, principalmente os dois juntos em peixes. A Vênus está em peixes, ou seja, a Vênus está exaltando todo aquele potencial de inspiração, né, a habilidade artística, a inspiração artística, a empatia, né, a sensibilidade emotiva, a capacidade de entendimento do outro, né. Então essa Vênus em peixes exaltada ajuda muito essa lua cheia em Libra, né, porque a lua aqui cheia em Libra, ela está no campo da Vênus, e a Vênus está exaltada, né, então mais um motivo, aproveitem, usem, né, o potencial, as habilidades librianas nas guerras, nas empreitadas que vocês têm, né, exatamente nessas lutas diárias, né, que vocês têm, saibam ter esse antigamente era chamado de traquejo, né, você saber se locomover em várias situações e saber dialogar com as pessoas, né, e saber como agir, né, em determinadas situações. Então a Vênus aqui em Peixes está ajudando essa lua cheia em Libra, né. E é mais uma coisa aqui, né, a Vênus em Peixes está fazendo bons aspectos aqui para essa conjunção que está se formando, que está cada vez mais exata, tá cada vez mais próximo aqui o Júpiter do Urano em Touro, né, então também isso também pode ser usado, né, na nossa vida prática e na nossa vida profissional, né, de que forma a gente ganha dinheiro, de que forma a gente produz riqueza, né. Então essa sensibilidade de certa forma também está ajudando nisso, né. Então traquejo, essa palavra que eu lembrei aqui, que é extremamente importante para os próximos dias aí, a gente saber exatamente, saber ouvir, saber, né, quando falar, saber quando se expressar, mesmo que a gente tenha uma grande necessidade de deixar a nossa vontade aires, saber também negociar com as partes, né, para que a gente ande, ou seja, que essas partes, né, que o mundo esteja de acordo, né, esteja a favor da nossa vontade, não contra, né. Dia 24, dia 26, né, a Lua em Libra, ela faz uma oposição para Mercúrio em Peixes, né, então, aliás, Mercúrio em Áries, desculpa. Então aqui também, né, acho que já falei sobre isso, ou a gente vai ficar preso no nosso egoísmo, né, na realização das nossas vontades, né, ou a gente vai ter alguma abertura para, né, compreender, escutar o outro, né, é importante isso. Escutar, por que eu digo escutar? Porque Mercúrio rege a mente e rege a comunicação, né, então use esse traquejo, né, essa abertura de comunicação também para se comunicar com os outros, né. Minha câmera aqui superaqueceu. Dia 27, né? A gente tem a Lua entrando em Escorpião,
né? Aí ela faz uma quadratura para Plutão, que é um pouco, né, preocupante, né? Plutão está em Aquário, né? Então cuidado aí os problemas aí relativos a, assim, ao exercício da nossa da comunicação, né? Não tem algum tipo de abertura para não se tornar resistente demais, né? Principalmente resistente a mudar o pensamento, né? E isso tem implicação direta, né, no nosso emocional, porque a Lua está entrando em Escorpião, que é um signo, né, um signo de água, um signo que fala das nossas emoções. Então, o lado negativo é a quadratura com Plutão em Aquário, né? Teimosia, a gente fica teimoso a mudar a nossa forma de pensar e de agir. Mas o lado positivo é exatamente que a Lua faz um trígono aqui para esse Marte que acabou de entrar em Peixes, né? Então, esse dia aqui, dia 27, é o dia do xamã, né? O dia onde a gente fica mais intuitivo, que a gente fica mais... que a gente pode exercer essa habilidade de sensibilidade com os outros, né? Que a gente pode, de certa forma, ajudar emocionalmente as pessoas, os outros próximos, as pessoas que precisam da gente, né? Então aproveitem o Marte aqui, né? E observar, né? Tanto Marte como Plutão, né? De certa forma são energias que, né, meio que da luta, da disputa, né? Da guerra, né? Então usem aí, levem mais pelo lado da compreensão, né, da intuição, do que o lado da, assim, da resistência à mudança, da teimosia, né? E aí dia 28, né, essa Lua vai fazer oposição para Júpiter, para Urano em Touro, né? Mas vai fazer vários aspectos aqui bons aqui com Saturno, Vênus e depois com Netuno em Peixes, né? Então, mais uma vez, esses planetas em Peixes nos ajudam a ter algum nível de sensibilidade, né, e abertura. Assim, são portas que se abrem para a gente não ser tão teimoso, não ser tão resistente, né? Ser mais compreensivo, mais, né, buscar o entendimento. Mas a Lua ali fazendo oposição com Urano e Júpiter, elas falam, né, de um excesso de energia, de apego, de realização dos nossos desejos, né? Então, assim, não se empolguem, por exemplo, com compras excessivas, com gastar dinheiro sem precisar, né? Investimentos, também é importante ficar de olho, né? Não se deixar levar pelo otimismo é lógico, né? Pela ganância, né? Então observar isso, né? Lembrar também que esse Júpiter e Urano estão falando de acúmulo de riqueza, né? Acúmulo de recurso, e essa Lua em Escorpião está falando de jogar o que você não precisa mais fora, né? E focar no essencial, né? Então usem essa energia da melhor forma possível. E aí dia 29 de março, né, que é a sexta-feira, a Lua está aqui na transição entre Mercúrio, né, entre Escorpião e Sagitário, e a Lua faz um trígono aqui, né, tanto para Vênus como para Netuno. Então reforça esse lado da sensibilidade, do entendimento, né, desse psicólogo, astrólogo, xamã que existe dentro de cada um aí, né? Então, o artista também, né? Ou alguém que transforma a sua sensibilidade em arte também.
Então também são dias aí positivos para isso, né? E aí a Lua entrando em Sagitário, vai fazer um bom aspecto, até tá mostrando aqui o aspecto se formando, a Lua mais fraquinha aqui, né, que é o sextil com Plutão, né, que vai falar de liberdade, da gente querer exercer a nossa liberdade, né, e lutar pela nossa liberdade. Dia 30, sábado, aí vocês podem ver, né, a Lua passando em Sagitário vai fazer ótimo aspecto aqui para o Sol, né, que está em Áries, que vai falar de otimismo, coragem, confiança, fé, né, vai aumentar vai mexer com todos esses assuntos, né. E aqui, fazendo quadratura para Marte, para Saturno em Peixes, aqui podem surgir algumas questões relacionadas à fé e graça, né. Eu comentei de Jó, né. Então, esse Marte, esse Saturno, e de certa forma também Vênus e Netuno em Peixes, vai mexer um pouco com esse Jó, né, com esse indivíduo que se vê como sacrificado, né, se vê como alguém que em determinado momento, né, ficou fora da graça, né, ou que precisa do divino para obter graça, né. E essa Lua em Sagitário, né, tá falando do divino que existe dentro de nós, né. Ou seja, esse Jó tem a divindade dentro dele, né? Só que você precisa acreditar, você precisa abrir as portas certas, né, para essa fé, né, acontecer, né? Então aqui fala exatamente dessas questões da fé, da autoconfiança, né, e da fé no externo, né? Ou seja, a fé no Deus imanente, o Deus que está dentro, e no Deus transcendente, né, no Deus que está fora, né? Então podem surgir algumas questões relacionadas a isso aí no sábado, dia 30. No dia 31 também, né? Então as mesmas questões aí colocadas, né? A gente tem a confiança e o otimismo de Sagitário, né? Versus a religiosidade, né? E a fé, né, no divino de Peixes, né? Lembrar que os dois signos são regidos por Júpiter, então é o planeta da misericórdia, ou seja, né, exatamente dessa bênção, né? Como que essa bênção acontece, né? Alguns acreditam que ela é resultado da fé que a gente tem, né, na nossa a fé que a gente tem em nós mesmos, né? E outros acreditam que é resultado da fé, né, no Deus que está fora, né? No Deus que a divindade que vai estender a mão, né, e vai ajudar. Então são essas questões que podem acontecer aí. E até é interessante, né, lembrar que isso acontece exatamente assim no domingo, né, no feriado de Páscoa, né. Então realmente essas questões virão à tona, né. Exatamente essa questão, esse stellium, né, de planetas em Peixes, Marte, Saturno, Vênus e Netuno em Peixes, exatamente, de certa forma, mostrando esse potencial amoroso, né, para a própria lição, né, do Cristo. Mas ali de que forma a gente pode entender isso? A gente vai se fixar no sacrifício, na morte e na cruz, ou a gente vai ver Cristo como aquele que ressuscitou, né? Aquele que venceu a morte, né? São essas questões que podem surgir, né? Eu acho interessante esse tipo de reflexão, porque é o tipo do feriado que a gente esquece a razão do feriado, né, para comprar chocolate, né, para comer chocolate, quando o significado é muito mais profundo, né? Então, de certa forma, essas questões virão à tona semana que vem, e elas são bastante importantes na vida de cada um, né?
Importante a gente ter dentro da gente, né, de que forma a gente entende a lição do Cristo, né? E aí tem essa quadratura, ou seja, talvez para essas pessoas que se focam muito no sacrifício, seja difícil elas entender né, o poder da divindade, do Deus imanente, né, da divindade que está dentro, né? Então, e aí muitas vezes a gente até esquece, né, o Deus imanente, a gente foca só no Deus transcendente, e a gente foca no sacrifício, né? Então, acho que o importante é a gente entender o sacrifício. Eu mesmo para mim Deus, Cristo é vivo, Cristo não morreu na cruz, muito menos por mim, né? Cristo morreu talvez pela ignorância dos homens, né? E eu, como espiritualista, eu mesmo sei que eu poderia estar ali, né, no meio daquelas pessoas e ter ido contra, né, o salvamento de Cristo, mas eu procuro viver uma vida onde eu não, né, eu gostaria que, né, para mim Deus, Cristo é tão importante que o sacrifício dele para mim é uma ignorância, né? E eu não foco a minha fé no sacrifício, né? Eu não sou cristão porque Cristo morreu por mim, eu sou cristão porque para mim ele demonstrou através das suas atitudes, né, assim, o potencial, né, total ali do ciclo, né, que ele veio, que ele desenvolveu, que é, sim, a era de peixes, né? Então, para mim, Cristo é o maior exemplo de amor, né? Amor universal. Eu posso dizer também amor pisciano, né? Então, para mim, isso é assim, aquilo que me faz cristão, né? E aí isso vai bem de frente aqui com essa lua em Sagitário, que está falando de otimismo, está falando de fé, está falando de fé no nosso Deus interno, né? Na nossa capacidade, né? Então, são questões aí pro final de semana que vem. Acredito que estarão aí, virão à tona de alguma forma. Então é isso, pessoal. Acho que tentei falar um pouco mais rápido, não sei se isso prejudicou o vídeo de alguma forma. Tentei colocar o máximo de ideias que eu podia trazer também no vídeo para engrandecer o vídeo, mas também tentei, né, não devagar tanto, né, para ganhar tempo aí, né, para não tornar o vídeo tão longo. Então só posso deixar uma boa semana para vocês, desejar essa lua, uma boa lua cheia em Libra, né? E eu acho que tem tudo a ver dizer para vocês que exercitar, né, esse traquejo, essa boa capacidade de comunicação, né, de relacionamento, vai ajudar muito vocês aí nas lutas e nos projetos, né, e nas batalhas pessoais de vocês aí, né? Que é aí o potencial do Sol em Áries aí, do nó do Norte em Áries. Então um abraço, uma boa semana, tchau.